Dia. A partir de agora, está entrando no ar a entrevista do dia. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Rádio Vitrine. Dia 24/5/2018, 8 horas e 56 minutos aqui na nossa Rádio Vitrine. Estamos ao vivo hoje, né, para a gente poder falar um pouco do agronegócio em vitrine, recebendo hoje aqui, né, temos a grata satisfação em receber o professor doutor Geraldo Dinardi Júnior, médico veterinário, né, e aqui também junto conosco, meu querido amigo Renato Acerra. Renato, muito bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Vitrine mais um dia. Bom dia, Valério. Fala mais perto. Bom dia, Valério, bom dia aos internautas. Uma grata satisfação de estar aqui mais uma vez, para falarmos sobre o agronegócio. E acho que aquele sonho nosso está sendo realizado, do nosso agronegócio em vitrine. Falar sobre agricultura, falar sobre a pecuária, falar um pouco sobre o homem do campo, e trazer aqui convidados para um bate-papo, que hoje eu agradeço muito ao professor Geraldo. Quando eu fiz o convite, de pronto aceitou e está aqui hoje para ter esse bate-papo com a gente. É isso aí. Olha aí, já tem muita gente conectada conosco. Meu querido Ideraldo Luiz, o chefe Oreto, vice-presidente da Associação Atlética Botucatuense, a Lu Lourenço, meu querido amigo Renato Rubio, a Cirlei Zucari, a Vanessa de Arruda, o Gustavo Marini. Um bom dia, um forte abraço a todos. Obrigado, Gustavo, a você também. O Valdir Domingues, que legal. Doutor, muito bom dia, seja muito bem-vindo à nossa Rádio Vitrine. É um prazer recebê-lo aqui hoje para a gente poder decorrer o assunto sobre o agronegócio. Bom dia, Valério, bom dia a todos. Bom dia, Renato. Com grande satisfação que a gente está aqui. Espero poder esclarecer aí, a gente conversar bastante sobre o agronegócio de Botucatu, da nossa região também, né? A semana passada a gente fez um bate-papo aqui, eu com o Renato, e eu mesmo fiquei surpreso sobre o que tem de agronegócio em Botucatu hoje, e muita gente não conhece, não sabe das coisas que ocorrem dentro do agronegócio em Botucatu. Tudo vira através do agronegócio. E hoje a gente está vendo aí, com a situação aí da greve dos caminhoneiros, né? Tem muita coisa aí que às vezes pode mudar, porque o agronegócio depende muito do transporte também e muito mais de muita gente aí que é envolvida dentro desse negócio. Olha aí, o convidado hoje para bater o papo, então, é o doutor professor Geraldo Dinardi, né? Médico veterinário. Olha aí, muito bom dia, seja muito bem-vindo, né? Aqui esperamos que a gente possa passar muitas informações aí aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. O principal assunto do dia hoje, né, Renato, vai ser o preço do milho. Sobe? Aponta o CPEA, sobe. Sobe, o ponto... E aí, tá vendo? O preço do milho sobe. A greve dos caminhoneiros sobre o preço do milho tem alguma influência? Sobe o preço do milho também. Sobe? Ah, meu Deus do céu. O preço da carne seguem estáveis em maio ou não? Segue. A carne não vai mexer. Por enquanto, não. Não. O preço do milho sobe, aponta o CPEA, né? A forte valorização do dólar neste mês também tem influenciado as altas dos preços internos. A preocupação quanto à produtividade das lavouras de segunda safra de milho e a alta do dólar impulsionaram os valores do insumo no mercado interno, de acordo com o Centro de Pesquisas Avançadas de Economia em Aplicada, CPEA, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né? O senhor podia falar um pouco para a gente sobre isso aí, doutor Renato? Conforme colaboradores do CPEA, chuvas pontuais foram registradas em algumas regiões do Centro-Sul nos últimos dias, mas o volume foi considerado baixo para recuperar o potencial produtivo das lavouras. Assim, incertos quanto à oferta de milho nos próximos meses. Olha aí. Produtores estão retraídos no mercado,
sustentando o movimento de alta dos preços. Entre os dias 11 e 18, o indicador Exalc BMF Bovespa avançou em 0,4% na região de Campinas. Uhum. A saca de 60 quilos chegou a R$ 42,61 na Nossa sexta-feira. Senhora, subiu barbaridade, hein? Na parcial do mês, o indicador acumula forte alta de 8,2%. Nossa Senhora. E a forte valorização do dólar nesse mês também tem influenciado as altas do preço interno. Desde o início de maio, a moeda norte-americana se valorizou em 6,7% e 13,1% atingindo a 3,74% no dia 18. Olha aí, uma coisa que eu queria saber do senhor, essa alta que vem aí do dólar, aí, que vem subindo aí praticamente diariamente, isso influi, vamos por aí a safra que já está aqui, nossa, aqui já guardada, bonitinha, o pessoal fica retendo ela para poder usar o melhor preço na venda, é isso? Acaba utilizando desse artifício. E, tanto que o Brasil acabou indo comprar esse milho fora. Uhum. Quando você vai comprar fora, é o dólar que é a moeda que faz essa interferência no preço, para cima, para baixo. Então, o dólar ele afeta muito, nós falamos da commodities, com índice em Bovespa, isso afeta muito o preço do milho, da soja, daqueles produtos que são colocados em bolsa de valores. Hoje, aquele produtor que tem o seu estoque, né, tem a sua reserva guardada aí, tem o seu estoque de milho, é melhor ele vender hoje ou aguardar mais? Aí é uma situação em que vai muito de cada produtor. Tem alguns que preferem guardar e ver se aumenta. Porque os insumos, a matéria-prima que ele comprou vai vencer, ele vai ter que pagar. No caso, isso, a fatura dele chega. Então, aí que vem a situação daquele que está melhor estabilizado, ele acaba segurando e espera a alta do dólar. Mas também ele está sempre de olho na Bolsa de Valores para ver se tem tendência de abaixar ou tendência de subir. Entendi. A greve dos caminhoneiros foram em mais de 20 estados, afetou os transportes de cargas de todo o país e, consequentemente, os dos produtos transportados. A parada dos transportadores que protestam contra os altos preços dos combustíveis no Brasil fez o preço do milho subir no mercado físico? A greve dos caminhoneiros, Valério, voltou a preocupar compradores de milho. Aí é uma outra situação, que uma vez que a procura pelo milho de fora, como nós estávamos falando, era crescente e garantia um certo alívio, justamente pela dificuldade em adquirir o milho. Até o momento, porém, existe uma certa tensão, visto que a paralisação motivada pela alta dos combustíveis ainda não tenha causado maiores problemas. Entendi. E os agricultores aderem à greve dos caminhoneiros ou eles ficam fora? Existe sim. Em Mafra, Santa Catarina, a Santana de Itararé, no Paraná, e outros produtores rurais fazem um tratoraço nas rodovias. Eu percebi isso ontem aqui, mandaram uma matéria para mim, isso aí. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão se unindo à greve dos caminhoneiros. Esses produtores rurais de Santa Catarina e do Paraná também aderiram à greve contra a alta do diesel. Um exemplo, em Mafra, no norte de Santa Catarina, cerca de 500 pessoas, incluindo agricultores e caminhoneiros, realizaram um tratoraço no quilômetro 7 da BR-116. E o senhor acha que isso aí hoje, que nem ontem a gente obteve aí uma resposta do governo à noite, que eles estão acuados aí, que a Petrobras diminuiu em 10% o valor do diesel. O senhor acha que isso aí vai viabilizar alguma coisa, vai começar a fluir normal, ou isso aí vai manter ainda? Não vai fluir, vai manter. O que acontece? Presidentes de sindicato de caminhoneiros, sindicatos de produtores rurais, o que eles estão fazendo? Eles não estão abrindo mão dessa greve no seguinte sentido. Eles acham que o Michel Temer pediu uma trégua de 3 dias, eles estão abaixando 10% do valor do combustível, do diesel, mas só para 15 dias. Para quê? Para retomar uma conversa e para ver que nessa conversa pode chegar a um denominador comum, um preço
do diesel satisfatório e voltar ao normal. Só que o que acontece? Os presidentes de sindicato eles estão achando que o governo só quer, vamos dizer assim, entre aspas, tampar o sol com a peneira durante esses 15 dias, não duvido. Voltar o fluxo, mas depois ele vai voltar o preço exorbitante. Então, eles não abrem mão, eles querem sentar em reuniões, estão fazendo várias reuniões, não estão chegando num denominador comum. O presidente já abaixou 10%, né? A Petrobras está abaixando 10%, ele está tirando o imposto, que é chamado CID, que é um imposto sobre o combustível, mas não estão querendo aceitar. Mas veja bem, esse imposto que eles estão querendo tirar do combustível, esse CID aí, não vai influenciar em nada, porque com certeza eles vão jogar para outro lugar. Isso não tenha nem dúvida. O povo vai continuar pagando da mesma forma. Eles vão tirar lá, falar que tirou, vai tirar 10% do óleo diesel do caminhoneiro, mas o povo vai pagar essa conta aí, não vai não? Vai passar para outro. Isso com certeza, nós sabemos disso. Isso não é de hoje, né? Essa cambada... Governo sai governo, essa tributação, que é um assunto muito interessante. Depois, Valério, nós podemos marcar um dia para falar só sobre tributação, principalmente no agronegócio. Que esses colarinhos brancos, esses vagabundos aí que não sabem como é que funciona, né? Que tem a caneta na mão e não faz nada, lá, às vezes eles põem lá, o cara lá, lá no Ministério da Agricultura, o cara é contabilista, não entende porcaria nenhuma do que vai fazer. Então, fica um negócio complicado. Tinha que pôr gente que está dentro do meio. Eu sempre digo isso. Não adianta eu pôr um administrador para tomar conta lá da agricultura. Ele não entende nada de agricultura, não sabe porcaria nenhuma. Lá na Petrobras, o presidente da Petrobras, o que ele era? Contabilista. O que vai adiantar se ele não está no meio do negócio? O que ele vai poder resolver? Ele vai ser o quê? Um pau mandado dos outros lá, que estão lá dentro, que tem a caneta na mão, fala, tem que fazer isso, isso, isso. Só tem essa dedução, porque não pode ser outra coisa. Põe um doutor lá, que conhece o agronegócio, que conhece como é que funciona, ele fala, gente, aqui não pode mexer, aqui não pode fazer, temos que fazer assim, tem que fazer assado. Você vê ministro lá que não sabe nem por que está lá dentro. Com certeza. Não é verdade o que eu estou falando? Mas o que acontece, Valério, na questão que nós estávamos falando um pouco do tributo, o governo ele está sempre preocupado o que vai entrar nos cofres públicos. É só isso que ele quer saber, né? Vem mas campanha ele não política. Está vendo qual é a repercussão disso. É o preço alta do milho, alta da soja, são esses insumos que nós falamos do agronegócio que vai afetar nessa cadeia produtiva, vai afetar o consumidor final. Porque a gente vê aqui, tem grupos que contam ainda com produtores de soja, de milho, de trigo, tabaco, leite e frango, segue parado no acostamento, sendo liberada a passagem de carros e caminhões que transportam cargas vivas. Em Santana do Itararé e Apucarana, no Paraná, e em Itabirá, em São Paulo, há informações de mais produtores se juntando ao movimento. Quer dizer, isso vai desabastecer o mercado, isso vai acarretar um preço lá em cima. Ontem já vi batata aí custando 10 conto o quilo. O combustível em Pernambuco ontem estava a R$ 8,99, R$ 9,00. R$ 9,00. E teve um posto lá que multaram em R$500 mil porque ele passou a gasolina a R$ 9,99. Doutor, tenha santa paciência, né? Os caras parecem que não tem limite. Não tem limite no que eles querem fazer. Doutor Renato, o preço da carne segue estável em maio? O comportamento no atacado e no varejo tem sido sustentado pelo bom fluxo de vendas. Então, o patamar nos primeiros meses do ano, o preço da carne bovina apresentou estabilidade no mercado interno. Já são 9 semanas seguidas em que o mercado de carne bovina não registra nenhum sinal de desvalorização no mercado. E agora com essa paralisação? Se eles estão deixando passar a carga viva, mas com certeza com a alta do petróleo e do combustível, a carne também tende a disparar o preço. Ou o senhor acha que mantém estável? Não dá para fazer uma análise do cenário agora, no exato momento, porque nós estamos ainda no início de uma greve. Sim. O que eu posso dizer para você, até estava comentando aqui com o professor Geraldo antes de entrar, tem uma cidade chamada Diamantino, no Mato Grosso, que o produtor rural lá, ele é criador de suíno. E ele sempre trabalhou naquele sistema just time. Ele trabalha com o estoque dele, ele trabalha com o produtor do milho.
Entendi. Então, ele tem um estoque para 2 dias. Então, a cada 2 dias, ele vai reabastecendo. O que aconteceu? O estoque dele acabou, aquele estoque de 2 dias. Ele já está com 1 dia indo para o segundo, agora nós já estamos com 4 dias de breve, ele já está faltando milho. E o animal dele, que ele cria lá, já está falecendo, está morrendo. Aí o que acontece? Vai afetar o preço. Isso é inevitável, né? O preço subir. Então aí está tendo uma situação em que não dá para, no exato momento, analisar. Mas aí falando da carne, né? No varejo, as cotações ficaram estáveis em São Paulo e no Paraná na última semana. Uhum. Houve uma alta de 0,6 no Rio de Janeiro e o único estado em que houve queda de preço foi em Minas Gerais, com uma queda de 0,5. E agora, acarretando tudo isso aí, vai ficar meio complicado, né? Com essa alta do petróleo, com essa paralisação aí, as coisas vão se mudar muito, porque vinha vindo num cenário mais ou menos tranquilo. Agora, com tudo isso aí, quer dizer, vai ser uma reviravolta tremenda aí em cima de tudo isso aí. Bem, gente, agora são 9h11. Temos muita gente conectada conosco aqui. Muito obrigado a todos. A Silvia Coliche, o Haroldo Amaral, a Celeste Ramos, a Sandra Souza, o Pedro Galhardo, o Luiz Caramelo. Ô, Luizinho, bom dia, seja muito bem-vindo. O Danilo Carreira, o Eufrásio Rodrigues Braga, lá do meus 5 comerciários, meu grande amigo, o Florindo Marques. Florindo Marques está mandando um bom dia. Bom dia, Florindo. O professor Nenê Andrade, o Osmir Pardal Ribeiro também está conectado conosco aqui. Agora eu queria saber do doutor. Doutor, o senhor hoje, né, veterinário, defensor dos animais aí, como é que fica a nossa febre aftosa no Brasil? Está erradicada? Tem foco? O que nós podemos esperar da a febre aftosa dentro do Brasil? As últimas notícias que a gente ficou sabendo é que ela está erradicada, né? E sendo assim, o Brasil chega num patamar, alcança o status de livre sem febre aftosa. Isso é muito importante para o Brasil, principalmente na questão do comércio de exportação de carne, né? Então, por quê? Porque os países que não têm febre aftosa, eles não querem comprar carne do Brasil ou de qualquer outro país que tenha, porque eles não querem contaminar o rebanho deles com o vírus, né? Então, o Brasil, alcançando esse status de livre, ele tem um comércio muito mais tranquilo, muito mais fluido com esses outros países, que são grandes países importadores da gente, né? A gente exporta para eles, eles compram, eles são nossos importadores. Então, para o Brasil, isso é muito importante, é muito positivo. É positivo, então, dentro disso daí, tendo essa segurança que a febre aftosa dentro do Brasil está erradicada praticamente no Brasil inteiro, né, doutor? Isso, exatamente. Quem classifica isso é a OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias. Então, essa organização internacional é que chega a classificar um país se ele tem ou não febre aftosa, se ele está erradicado ou não, né? Então, o Brasil alcançou o primeiro passo, ele subiu um degrau, que é ser um país livre de febre aftosa com vacina. Qual seria o segundo passo? Ele ser livre sem vacina. Por que isso é importante, ser livre sem vacina? Porque quando um país ou uma determinada região, mesmo que o Brasil não fique inteiro livre sem vacina, fique só uma certa região, por que isso é importante? Porque se não tem vacina nessa região, você pode afirmar com toda certeza que não tem o vírus lá dentro. Que legal. Porque se tiver o vírus, o animal não tem vacina, ele vai ficar doente. Então, a OIE gosta disso, né? E todo país quer chegar nesse status de livre sem vacina. O Brasil, pelo tamanho dele, eu particularmente acredito que isso seja muito difícil de acontecer. Entendi. O Brasil inteiro ser livre sem vacinação. Por quê? Porque é um país continental, dimensões muito grandes, né? Tem uma área fronteiriça com florestas e outros países que têm febre aftosa, né? E por que qual a relação disso? Se você tem uma fronteira com uma floresta, existem animais silvestres nesta floresta que pode ter febre aftosa. O suíno, o porco do mato,
né, o cateto, queixada, né, os cervos, eles podem ter febre aftosa, eles podem albergar o vírus e transmitir isso, né, o vírus não tem passaporte, eu tinha um professor que brincava, falava isso aí, né? Olha que legal, o senhor disse uma coisa muito legal, porque muitas vezes aqui, né, os nossos ouvintes, a quem não acompanha, sinceridade, eu já não sabia, eu achava que a febre aftosa era só, vamos pôr, do boi pro boi, que outros animais não pudessem transmitir essa febre aftosa, dando o mesmo resultado, tendo a mesma consequência. Sim, a febre aftosa é uma doença dos animais biungulados, né? O que a gente fala que é o animal que tem casco fendido, os mais antigos falavam, né? Tem um casco fendido. O que são isso aí? É o bovino, né? O suíno, a ovelha pode pegar também, a cabra, e os animais silvestres, selvagens, né? Que também têm o casco fendido, no caso os cervos, o cateto, queixado, os porcos do mato. Então, como o vírus ele não tem essa questão de passaporte, ele não sabe se não posso ir para aquele país porque não verdade, é o meu. Verdade. Ele pode atravessar a fronteira e aí contaminar os animais ali fronteiriços. Então, é muito importante que o Brasil ele mantenha, e isso ele mantém, por isso que a gente chegou nesse status, né, de uma vigilância fronteiriça muito forte, né, com uma zona tampão, com animais vacinados, para impedir a entrada do vírus de outros países. E daí, na parte mais central, aí eu acredito que o Brasil consiga algumas regiões de status de livre sem vacina, como, se eu não me engano, Santa Catarina é. Olha Santa aí. Catarina ela é livre sem vacina. Então, isso abre portas para um comércio exterior muito mais fácil do que as regiões que são livres, mas que ainda têm vacina. Olha aí, então, que legal. Isso é muito importante. É uma coisa muito interessante. Né, doutor Renato? Tem alguma pergunta para o doutor? Até fazer um comentário, e aí a pergunta segue na pergunta. O Brasil está obtendo hoje, na data de hoje, dia 24 de maio, uma entrega, ele está recebendo o presidente da instituição, em Munique, a entrega do certificado, conferindo ao Brasil, pela Organização Mundial de Saúde Animal, a entrega de um certificado de isenção da febre aftosa. Inclusive, diz que vai ter um churrasco lá hoje para mais de 600 pessoas, oferecido até pela Carne do Brasil, lá na França, né? Está sendo na França. Aí vem a minha pergunta. Esse mês de maio é mês de campanha da febre aftosa. Isso, o mês de maio é mês de vacinação de febre aftosa. Essa questão da vacinação, como ela é a vacinação ela faz parte de um programa nacional de combate à febre aftosa no Brasil. Então, cada estado ele tem uma certa autonomia de fazer aí as suas regras. Exatamente. Então, no estado de São Paulo, nós temos maio e novembro para fazer a vacinação de febre aftosa. Logo quando eu me formei, eu não vou citar o ano para não ficar chato, nós tínhamos 3 vezes por ano a vacinação de febre aftosa. Agora nós somos só 2. Pode ser que futuramente seja uma vez só. Então, mas agora em maio é o mês de vacinação, os pecuaristas eles devem ter essa consciência, fazer a vacina, não só comprar a vacina, né? Comprar a vacina e fazer a vacina. Como que o produtor rural tem que fazer essa vacinação? Ele compra, ele compra e ele apresenta a nota na Secretaria da Agricultura quando ele faz o relatório mensal dele. Agora, por que ele comprou, ele vacinou? Em tese, deveria ser. Eu comprei, eu vacinei. Vai gastar o dinheiro para largar a jogada. Então, mas nós conhecemos pessoas que compram e deixam na geladeira. E por que essa resistência ainda desses produtores, doutor? Ele, já que ele foi lá, ele investiu o dinheiro dele, ele comprou, ele sabe que o rebanho dele ainda corre um grande risco de pegar uma febre aftosa, não poder ser comercializado, nada, e ele resiste em fazer a vacina. Isso. Um pouco falta de uma assistência técnica um pouco mais intensiva. Isso eu até falo para os meninos lá da turma de tecnologia em agronegócio, lá da FATEC, que eu dou aula, né, que orientar bem os professores, os produtores, né, a realmente fazer a vacina e
conscientizar eles da importância da vacina. Porque o produtor ele não faz isso porque ele é ruim. Entendi. É que ele acha que, mas não tem febre aftosa. Mas por que você comprou? Porque eu comprei, porque se eu não comprar, eu tomo multa. Uhum. Então eu compro, mas eu não vacino. Não é porque eu não vacino, porque não tem. Mas justamente não tem porque todo mundo está vacinando. E se você não vacinar, pode ter. Né? Então é importante os produtores ter essa conscientização, os profissionais do agronegócio conscientizar os produtores a fazer esse procedimento, que é muito importante. Né? E dentro desse segmento, né, da febre aftosa, como é que um produtor rural ele vem a constatar que o rebanho dele está afetado? Olha, vou falar para você, isso aí é a pior dor de cabeça que um produtor rural pode ter na vida, é o rebanho dele ter febre aftosa. Sim. Eu brinco com os meninos lá, com os alunos que eu dou aula, que falo, olha, se entrar febre aftosa na sua fazenda, todos os seus animais vão ser sacrificados, porque ela é uma doença de notificação obrigatória. E ela é visível, sim, doutor? Ela é visível? E sim, a principal lesão dela, como o próprio nome diz, é febre nos animais. Os animais começam a apresentar picos febrios, né? Então tem tremores, mal-estar e tal. E aftas, começa a levantar aftas, principalmente na mucosa oral, né? Pode ter na coroa do casco, próximo ao casco do animal ali, às vezes até no espaço interdigital. Entendi. Né? Pode ter a formação de aftas também no estômago, no rumen, nos pilares ruminais. Né? E então, o produtor ele vai na língua, existem fotos, se você puxar na internet, foto de febre aftosa e tal, vai ver lá a língua do bovino cheio de feridas, como se fossem aftas mesmo, Entendi. que às vezes a gente apresenta também. Né? Então, isso acontecendo, obrigatoriamente o Ministério da Agricultura tem que ser notificado. Ele vai lá, o Ministério vai lá. O que ele vai fazer? Todos os animais vão ser sacrificados, vão ser eutanasiados, vai se fazer um vazio sanitário. Constou em o rebanho todo. Todo. Isso depende um pouco do procedimento do Ministério naquela hora, porque o vírus ele é altamente transmissível, né? Então tem uma série de fatores que tem que se pensar. Mas, de uma forma geral, via de regra, todos os animais têm que ser sacrificados. E essa vacina da febre aftosa, ela é válida só por 1 ano. Ela não tem mais extensa, que nem hoje a gente tem aí a febre da gripe, de um monte de coisa, vale por 10 anos, por 5 anos. A febre aftosa não existe isso. Não, a validade dela é 1 ano mesmo. Então, todo ano o animal tem que receber esse reforço, né, para o organismo dele lembrar de produzir anticorpo de novo. Eu sempre brinco com os meninos também lá da faculdade, que o organismo ele precisa estar sempre sendo treinado para a produção do anticorpo contra uma determinada doença. Existem doenças que esse treinamento é tão eficiente que o organismo nunca mais esquece. Entendi. É aquela paixão antiga que você nunca mais esquece. Outros, não. Você vai ter que ter esse reforço anual. Algumas vacinas a gente recomenda até reforços semestrais, né? Mas o da febre aftosa, 1 vez por ano, tem segurado bem aí a doença. Existe uma idade no animal, que nem os bezerros, os desmamados, os que estão mamando, aquela vaca que está prenha, existe um procedimento para isso? Como que é Sim, existe. Via de regra, a gente recomenda animais acima de 3 meses. Por que animais acima de 3 meses? Porque abaixo de 3 meses, muitas vezes, o sistema imunológico dele ainda não está apto a produzir anticorpo. Então, uma vacina, a gente tem sempre que lembrar que a vacina ela vai estimular a produção de anticorpo do organismo do animal. É diferente, por exemplo, de um antibiótico, que o antibiótico vai matar a bactéria, o antiviral vai lá combater o vírus. A vacina ela não faz isso. A vacina não mata nada. A vacina estimula o organismo do animal a produzir o anticorpo. Então, se esse organismo não estiver apto a produzir anticorpo, ele não vai produzir. Abaixo de 3 meses, muitas vezes, esse sistema imunológico do animal ainda não está muito apto. Né? É difícil a gente falar que não responde, porque cada organismo é um organismo. Mas, de uma forma geral, acima dos 3 meses, ele responde bem. Então, os animais que têm mais de 3 meses, eles já estão aptos a tomar a vacina. Né? Não tem restrição com fêmea prenha, não é uma vacina abortiva, né? Ela não tem interferência nenhuma nisso. O que a gente só alerta é o tipo de manejo que você vai
fazer no animal para a aplicação da vacina. Porque às vezes a fêmea está prenha, ela entra meio afoita dentro do brete, ela se bate na mangueira, ela escorrega, ela cai, você faz a vacina, ela é liberada, no outro dia ela abortou. Ah lá, abortou porque fez a vacina. Não foi isso. Abortou porque você teve um problema no manejo ali e isso levou esse animal, eventualmente, a abortar. Não que a vacina vai causar isso daí. São raras as vacinas que causam aborto. Tá? Abortamento. E para o abate, ele tem que ter uma quarentena, por exemplo? Nós estamos no mês de maio, eu vacinei o gado e esse gado eu estou querendo vender ele para o abate. Como que fica? Tem alguma interferência nisso? Tem, né? Até porque quando você faz a vacina, ela forma uma reação, isso é da vacina mesmo, ela tem um adjuvante, ela tem algumas substâncias ali que realmente vão irritar o animal, né, o organismo do animal, tal, até para estimular a produção de anticorpo. Isso aí pode depreciar, dependendo do local onde foi feito, pode depreciar a carne. Então você tem um tempo aí para deixar isso daí passar e tal, né? Mas de uma forma geral também, os animais que vão para o abate, isso já deve ser calculado, né? Isso também é uma importância muito grande do profissional do agronegócio, né? Não fazer aquelas coisas de vamos fazendo e vamos vendo o que vai dar, não. Fazer com programação. Se nós vamos fazer a vacinação esse mês, nós vamos mandar os animais para o abate daqui 30 dias, 40 dias. Vamos se programar, ou vamos mandar os animais para o abate antes do período de vacinação e tal. Então isso é muito importante os profissionais do agronegócio também fazer esse programa de venda, de compra, de vacinação, fazer todo esse manejo, né, dos animais. Isso é muito importante. Ô, doutor, uma coisa que eu queria saber. Qual é a resistência desse vírus, né, quando o animal é afetado? Olha, o vírus, quando ele está no animal, e o animal começa a eliminar ele, né, esse vírus é extremamente resistente. Ele pode ser transmitido via ar, né, por vento, ele pode ser transmitido por carro, por pessoas, por outros animais que às vezes não vão ficar doentes, mas pode transmitir esse vírus. Entendi. Tá? Então é por isso que eu comento até em sala de aula que é a doença mais importante para o agronegócio nacional. Por quê? Uma vez um animal contaminado, a chance de aquela região se contaminar é muito grande. Então o Ministério da Agricultura vem e intervém, né? Vai lá, abate, faz vala, enterra, queima tudo, ele faz todo o procedimento deles lá, né? Para brecar justamente essa disseminação do vírus. Porque se isso disseminar, o Brasil perde o status de livre. Entendi. E embarga economicamente. Você tem um impacto muito grande, porque vai embargar a exportação, né? Certo. E com isso, todos vão perder. Não tenha dúvida. Essa doença é muito importante para o agronegócio nacional. Entendi. Olha, agora são 9 horas e 20 minutos, temos mais gente conectada conosco aqui. Olha, são bastante gente, muita gente conectada mesmo. Tem o Osmir Pardal Ribeiro, tá mandando um bom dia, Osmir. A Giovana Oliveira, o professor Nenê mandando um bom dia, professor. A Giovana também mandando um bom dia. Nosso querido presidente da Associação Atlética Botucatuense, o Jânio Gonçalves, também está aqui. Olha, o Danilo Carreira está mandando. Bom dia, doutor Geraldo e doutor Renato. Doutor Geraldo, gostaria de saber se andar a cavalo com sela ou charrete causa maus tratos aos mesmos. Em Botucatu está se fazendo alguma coisa para fiscalizar e ordenar as cavalgadas? Quer responder? Opa! Bom dia, Danilo. Um prazer aí a gente responde a sua pergunta. Em primeiro lugar, já que o tema é febre aftosa, o cavalo não pega febre aftosa. Tá? Isso aí a gente já faz essa ligação aí com o nosso assunto, né? O cavalo ele não é um animal biungulado, ele não tem 2 dedos, ele tem um dedo só, e ele não pega febre aftosa. Mas se o vírus, eventualmente, ficar no pelo dele, na sela, numa charrete, ele pode transmitir. Por
Quando a gente fala que a fazenda vai ser interditada e todos os animais vão ser sacrificados, são todos mesmo. E se marcar até a gente morre junto, os negros enterram também. O negócio é feio. Né? Agora, com relação... Ainda bem que o senhor deu a vacina em nós antes da nós entrar aqui. É melhor a gente tomar a vacina junto. Agora, respondendo a pergunta do Danilo, né? Andar de cavalo com sela ou com charrete não causa maus tratos nenhum a esse animal. Né? O que causariam maus tratos? É aí um espancamento nesse animal, é você usar uma espora pontiaguda que machuque. Até você usar a espora pontiaguda, você pode até usar. O que você não pode é bater ela no animal. Sim, né? Você claro. pode usar, por exemplo, um cinto para segurar a tua calça. Você não pode tirar esse cinto e bater numa pessoa, numa criança, e espancar. Né? Então, esse é o problema. Né? Agora, andar a cavalo, andar de charrete, isso é até bom para o animal, porque o cavalo, ele é um animal que ele se desenvolveu através dos anos andando. Sim. Ele é um animal que, se você vê ele na natureza, ele não para, ele não fica comendo num lugarzinho só. Ele come, anda. A partir do momento que ele foi domesticado, e isso vem há séculos, essa domesticação dele, para você ter ideia, tem cavalo hoje, que se você soltar no pasto, ele morre de fome, ele não sabe mais procurar a comida dele, né? Verdade. De tanto que ele foi acostumado à convivência junto com o ser humano, assim como se você soltar um cachorro na natureza, ele não sabe caçar, nem tenha dúvida. ele morre de fome. É isso né? aí. Então a domesticação é bem similar. Quando você pega um cavalo, esse cavalo, e você vai dar uma volta com ele, montado ou de charrete, você está fazendo um bem para ele, porque ele está se exercitando, você está ajudando o organismo dele, principalmente o sistema digestório, a se movimentar, a fazer a digestão, a eliminar os resíduos. Não é raro você ver um animal andando e ele defecar. Por que ele está defecando? Porque o fato de você fazer esse exercício com o cavalo, você estimula o organismo dele a se movimentar, os movimentos peristálticos do intestino, e ele defecar. Então, muito pelo contrário, né? Você deixar um animal parado é muito pior para ele do que você fazer ele passear com ele, ou montar, seja de charrete ou passear. E como ele disse aqui, tem charrete, passear, o que às vezes a gente vê aí, né, muito na internet aí, que o pessoal posta, animais aí puxando carroça com um limite de peso acima do que ele possa carregar, e animais muito maltratados. Aí sim, aí gera essa polêmica, que o cavalo não pode puxar uma carroça, que ele não pode, porque eu penso da seguinte forma, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas isso é a natureza dele. Ele foi, vamos supor, ele foi criado para isso, para usar em montaria, para puxar uma charrete, para puxar uma carroça, ou eu estou enganado? Não, o senhor está completamente com razão, né? Eu só queria completar uma situação com que o Valério está falando, não te interrompendo, mas já interrompi. Claro. O bom senso, Valério. Então vamos lá. O Danilo faz a seguinte pergunta: saber se andar a cavalo com sela ou charrete causam maus tratos. Uhum. Aí depende também da sela que ele está utilizando, Sim. da manta que ele vai utilizar, porque ele coloca lá qualquer tipo de manta. O estado de conservação dessa cela, de repente é uma cela já muito velha. Já machuca, né? Sem dúvida. Dele, aí vai machucar. Uma outra situação que eu acho que muitos não dão muita atenção, mas é de suma importância, é a ferradura. Então a pessoa vai fazer uma cavalgada ou vai andar aí para a rua, no asfalto, por exemplo, sem uma ferradura. O professor Geraldo poderia nos dizer o que pode afetar. Seriam maus tratos. É você pegar, eu colocar você para fazer uma caminhada, uma corrida, descalço. E no asfalto bem quente. Você está entendendo? Então tem algumas coisas que eu acho que aí são um bom senso, que muitos não têm no sentido de o bem-estar animal. Ele não cuida bem daquele animal. Nós sabemos que tem animal que é cuidado melhor do que um outro ser humano. Nem tenha dúvida Mas nós sabemos disso. Também que tem gente que gosta de animal, ele solta o animal ali na beira do rio, fica pastando lá, final de semana ele pega, sai, vai num boteco beber, deixa lá o cavalo no sol, sem água, sem alimento. E fora isso, não teve os nutrientes necessários num coxo, uma ração, um sal, uma vitamina que ele receba. A única coisa, viver só do pasto e carregar carroça, puxar carroça, charrete, eu acho que ele também tem que ter um trato melhor para se ele for utilizado para esse fim, né?
Agora, largar ele só lá na beirada do rio ou no pasto, só comendo grama lá, eu acho que ele também não vai suportar, né, doutor? Exatamente. Eu acho que o que a gente tem que ver aí é uma visão bem crítica das situações. Sim. Toda vez que a gente generaliza, a gente acaba errando. Com certeza. Né? Por quê? Olha, andar de charrete é maus tratos, andar de cavalo é maus tratos. Ó, veja bem, se o animal está bem tratado, tem um suplemento alimentar dele, tem uma charrete que às vezes pesa 30 quilos, né? Uma charrete com uma criança, você não tem maus tratos nenhum aí. Com né? certeza. Uma sela confortável, uma sela bem feita, um arreio, com todos as paramentações ali do arreio e tal, você não tem problema nenhum com isso, né? Por outro lado, você tem aquele animal que está com uma carga excessiva, né? Você tem aquele animal que às vezes ele está até abaixo do peso dele, né? E está sendo levado a um esforço muito grande. Então você tem aí o outro extremo, né? E o que a gente busca é sempre o meio termo, né? Você ter um animal bem tratado, você ter um animal que está fazendo está desempenhando uma determinada função, que essa função é boa para ele, né? E é isso que a gente prima, né? O bem-estar animal, ele tem que primar isso. O bem-estar animal, ele não pode ser uma coisa unilateral. Ele não pode ser só 8 ou 80. Né? Isso não é bem-estar animal. Ontem eu estava falando para os alunos lá da FATEC que você humanizar um animal é a pior coisa que você pode fazer para esse animal. Olha aí. Você ter um cachorro que acha que é ser humano, você ter um gato que acha... Por que ele acha? Porque você está fazendo com que ele pense senhora. isso. Hoje tem muito você disso, ter um hein? papagaio, um periquito que acha que é ser humano, e você ter um cavalo, um boi, uma ovelha, uma cabra, um porquinho, hoje tem esses mini porcos, que acham que são ser humano, porque você está humanizando esse animal. Isso é a pior coisa que você pode fazer para ele. Você não está judiando dele fisicamente, você está judiando dele psicologicamente. É a mesma coisa que você pegar uma criança e tratar ela como se ela fosse um cavalo. Entendi. Você está tratando ela de uma forma que ela não é. Ela não é um cavalo, ela é um ser humano. Você tem que tratar ela como um ser humano. E você não pode tratar um cavalo como um ser humano. Ele é um cavalo. Está desviando ela totalmente, está desviando o animal totalmente do que é o sentido dele. Exatamente. Né? Então isso também é um maus tratos. Você está desvinculando esse animal da origem dele. Isso aí é um maus tratos psicológico para esse animal. Não é físico. Mas eu não estou batendo nele. Bem, desde quando maus tratos é só bater? Perfeito. Existe um maus tratos psicológico também. Tem muita gente que sofre de problemas psicológicos porque foram maltratados. Com certeza. Né? E o animal também. Às vezes você pega um cavalo bravo, mas ele não é bravo porque ele nasceu assim. Ele é bravo porque ele foi, às vezes não surrado e maltratado fisicamente, mas psicologicamente. Fechado numa baia, sem poder ter um livre acesso, sem poder sair para caminhar, para galopar, né? Você deixa ele recluso naquele lugar, o dia que você solta ele fica desesperado. Sim. Ele quer fazer tudo que ele tinha para fazer. Ou você trata ele com um excesso de carinho e humaniza tanto ele, que ele acha que ele pode vir morder você. Ele acha que ele pode empinar e dar uma patada na sua cara. Porque ele faz isso. Sim. Se você vê na natureza, ele faz isso. Faz. Então ele se acha, bom, então eu vou fazer também. Com certeza. Né? Então você tem que mostrar para esse animal que ele é um cavalo, ele não é uma pessoa. Né? Mostrar para o cachorro que ele é um cachorro, ele não é uma pessoa. E tratar ele como um cachorro, tratar ele como um cavalo. Isso é princípio também de bem-estar animal. Como existe um folclore... Fala um pouquinho mais. Existe um folclore de que o pitbull é bravo. Uhum. Mas eu conheço o cachorro pitbull que é dócil, fica sentado do nosso lado ali, brincando. Então, é a forma como ele foi criado, é a forma como ele foi tratado, como ele foi educado, adestrado. Sem dúvida. Você tem alguns fatores no convívio com o animal, né? Um deles é o fator ambiental. Você tem ambiente, você tem genética, né? E o ambiente e a genética é uma coisa que você tem que tomar cuidado com ela, com esses dois fatores. Por quê? Vamos pegar o caso do pitbull. O pitbull é um cachorro
bravo é um cachorro agressivo? Não, se você não estimular isso nele. Se você estimular o pitbull a ser um animal bravo, a ser um animal agressivo, o que vai acontecer? Ele tem uma genética que lhe confere uma potente massa muscular. Ele tem uma genética que lhe concede um baixo limiar à dor. Ele tem uma abertura de mandíbula boa, grande, considerável. Ele tem dente e musculatura fortes. Se você o estimular a ser agressivo, uma mordida dele ele quebra teu braço. Com certeza. Assim como se você estimular um pincher a ser agressivo, uma mordida dele pode quebrar o seu dedinho, não o teu braço. Mas você tem uma genética diferente. Com certeza. Você tem um meio ambiente trabalhando em cima dessa genética. Então, se você pega um pitbull e trata ele com carinho, mas o carinho que eu falo não é humanizar esse pitbull, é tratar ele com carinho. Ele é um pitbull. E isso quem fala não sou eu, Dr. Geraldo. Se vocês assistirem aquele, se eu não me engano, ele é mexicano. Eu gosto muito. Eu sei quem que é. O domador de cavalos lá. Domador de cachorro. De cachorro. Encantador de cachorro. Encantador de cachorro. Me fugiu o nome dele agora. Eu lembro quem é também. Ele faz alguns programas e tal. Isso. Eu gosto mais da filosofia dele até do que do Alexandre Rossi. Eu gosto do Alexandre Rossi também. Compartilho algumas ideias com ele. Mas esse mexicano aí que faz alguns programas nos Estados Unidos, eu gosto mais dele. Ele trata o cachorro como um cachorro. E ele se coloca... Não, ele não traz o cachorro como um ser humano. Ele se coloca no lugar de um cachorro e ele faz com que os outros cachorros sigam ele. Com certeza. Então ele fala, você tem que ser um dono assertivo, um dono calmo, um dono assertivo. Né? Para mostrar o quê? Liderança para o seu animal, para o seu cachorro. E como o senhor disse no começo, né, que o senhor não queria falar a idade, eu não faço questão de falar a minha, né? Há muito tempo atrás, isso uns 50 anos atrás, viu, doutor? A minha família tinha uma fazenda. Uhum. E eu sempre, no meio, sempre gostei, acho um animal perfeito, um animal fantástico, o cavalo. Eu já tive aqui na cidade, né? Era muito bem tratado, a gente andava, fazia de tudo com ele. Uma coisa que eu percebi muito hoje, como a modernidade vem aí, vem certas culturas, doutores com outros pensamentos, com outros estudos, a doma do cavalo, né? De primeiro, era feita uma coisa que, na época, eu nem acreditava. Eu falava, mas não é possível que um cavalo vai ficar manso, fazendo isso com ele, vai ficar mais bravo ainda, né? Era uma doma diferente, era amarrada num tronco, era a base de chicote, ou eu estou enganado? Então, para você ver como as coisas evoluem. Não é verdade? E como, a gente, antes de entrar no ar, a gente estava conversando, como a questão de proibição é errada. Porque se você voltar 50 anos atrás, você poderia falar assim, olha, tem que proibir a doma de cavalo, não se doma mais cavalo, porque você está tendo maus tratos com o cavalo na hora da doma. Perfeitamente. Então, não é proibir a doma. Vamos estudar e vamos desenvolver técnicas para que seja feita uma doma onde isso não precise acontecer. Então, a questão que o Danilo falou, né, se está fazendo alguma coisa para fiscalizar, ordenar cavalgadas e tal... A questão é justamente essa, é fiscalizar, é ordenar, é ver como vai ser feito e não proibir. Sim. Porque a partir do momento que você proíbe, no século XXI, na situação que a gente vive hoje, você falar em proibição, alguma coisa, eu acho muito complicado. Eu também Nós acho. temos liberalismo, o liberalismo econômico, o liberalismo sexual, o liberalismo de livre comércio, isso aqui, e o cara vai, não, você está proibido de montar no seu cavalo, você está proibido de fazer uma cavalgada. Isso é uma questão muito complicada. Muito complicado. Porque como você proíbe? Peraí, não vamos proibir. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer dentro de normas, né, sem maus tratos, visando o bem-estar animal, visando o conforto desse animal, visando o conforto da população, né, o direito dessa pessoa que gosta desse animal em praticar o esporte ou a cavalgada que ele gosta, né? Porque a cavalgada não deixa de ser um esporte. Hoje o cavalo é utilizado para ecoterapia, que é uma coisa absurda, tem ótimos resultados, nós temos... Fantásticos resultados. O Rancho São Francisco, aqui perto da Demétria, ela faz ecoterapia, tem resultados absurdos
inclusive com crianças da rede pública que tem déficit de atenção, déficit escolar. Eu já fui acompanhar e é fantástico. É maravilhoso o trabalho da Gabriela lá, do pessoal. Um salve para eles aí também, né? Então você vê, são muito mais benefícios do que malefícios que essa espécie pode trazer para o ser humano. E em hipótese alguma a gente pode deixar esses animais serem judiados ou serem maltratados. Ninguém aqui, eu acho que ninguém, isso é uma unanimidade, é a favor de maltratar um animal. Olha, ninguém é a favor disso. Com certeza. E olha como nossos ouvintes, eles são fantásticos. Aqui o nosso prefeito lá do Rio Bonito, o Ruizinho, pôs aqui, é o César, que é o encantador de cães lá, aquele mexicano. O Milani, César Milani, muito bem, é isso aí mesmo. É o César Milani. Os nossos telespectadores aqui estão ativos. Então, é uma coisa linda. Ele se põe no lugar, ele põe assim, eu sou o líder da matilha, ou seja, ele é um cachorro. Sim. E não ele traz o cachorro como um animal humanizado, como ser humano. Então ele sempre põe isso, eu sou o líder na matilha. Eu sou. E ele, muitas vezes, ele faz algumas coisas que parecem que não, ele está sendo frio com o cachorro. Não, ele está mostrando pro cachorro que aquilo é o certo. Olha aí. Aí, Ruizinho, obrigado, viu, meu querido? Valeu. Você aqui, companheiro todos os dias, muito obrigado. Tem o Valdir Domingues também, tem o Xandão, que também está aqui conectado, o Percy Cassimiro, muita gente conectada, fico muito feliz com tudo isso aí que tem aqui, que hoje veio, né, só para brilhantar mais ainda aqui a nossa entrevista. E tem uma coisa aqui também, né, doutor? Aqui dentro do agronegócio, da febre aftosa, né? Quais são os prejuízos que ela pode causar, assim, terríveis, a febre aftosa? Apesar que você já decorreu um pouco sobre isso, mas os prejuízos que ela tem, né, Renato? Os prejuízos são muito grandes, né? Se a gente começar a pensar já naquela questão que eu falei, que todos os animais têm que ser sacrificados, e quando eu falo todos, são todos. Você tem uma propriedade onde você tem um porquinho, esse porquinho vai ser sacrificado. Uma ovelha, essa ovelha vai ser sacrificada. Então existe um vazio sanitário ali. Nenhum animal naquela propriedade vai poder entrar durante um certo tempo. Isso aí existem todas as normas do Ministério da Agricultura e tal. Eu não lembro de todas assim de cabeça. Mas só nesse cenário você já pode imaginar, né, um produtor rural perdendo todos os seus animais, a sua fazenda interditada, o seu sítio interditado, o perifoco, os sítios vizinhos. Se você não morrer, se você não quiser se matar, os seus vizinhos vão querer matar você, porque teve febre aftosa no seu sítio, na sua propriedade, né? Então, existe o perifoco, que aí o Ministério vai tomar a atitude dele, muitas vezes também vai ser sacrificado os animais desse perifoco, vai ter um vazio sanitário durante um certo tempo, né? E aí vai ter a inserção de um outro animal ali, que a gente chama de animal sentinela, para ver se ele não vai desenvolver a doença. Se ele desenvolver, volta o vazio sanitário. Então é um prejuízo muito grande. Eu não consigo nem falar para você assim o quanto em dinheiro isso vai gerar. Imagina. É um prejuízo absurdo. Com relação ao ser humano, a febre aftosa... Existe um risco, desculpa cortar, mas existe um risco para o homem? Existe. A febre aftosa ela é até considerada uma zoonose. Tá? A gente fala que é uma zoonose menor. Porque em 1900 e alguma coisa, eu não lembro muito bem de cabeça, parece que teve um caso de um ser humano que pegou a febre aftosa. Tá? Mas são raríssimos, a gente não tem muitos relatos sobre isso daí. Né? Então, embora ela seja considerada uma zoonose, né, ela tem risco baixíssimo para o ser humano. Né? Mas o que acontece? O ser humano ele não pega a febre aftosa, mas o vírus pode ficar no corpo dele, na vestimenta, no carro. Então aí volta de novo a falar do prejuízo, porque o trânsito, a movimentação das pessoas num foco de febre aftosa é muito controlado. Então você vai ter lá os desinfetantes que vão ser utilizados. Eu já vi várias vezes isso em fazenda, você tem que limpar os pés, pôr uma roupa, passar um pó lá, um veneno, que não é veneno, um negócio que eles passam, né? Que é para você não contaminar mesmo, né? Exatamente, não levar o vírus para frente. Então, o prejuízo é muito grande. Né? O transtorno, há alguns anos, logo quando eu me formei, estourou um foco no Mato Grosso. E aí a gente via na televisão, né? Os carros entrando, saindo, pé dilúvio, rodolúvio, pessoa sendo aspergida, trocando de roupa, pessoal chorando porque todos os animais foram sacrificados, o prejuízo foi enorme. Né? Então, o
prejuízo disso tudo aí, né, vamos dizer assim, num contexto geral, é muito grande. Geraldo, a fiscalização. Existe uma penalidade, uma multa? Como que é feita essa fiscalização em propriedades, em relação àquilo que você tinha falado, da compra da vacina, aplicação da vacina? Olha aí, doutor, antes do senhor falar, tem mais gente conectada aqui, ó. Meu querido Sérgio Henrique Ortiz e nosso querido veterinário, nosso doutor Carlos Henrique Longo. Conhece ele? Poxa, conheço de vista, sim. Carlinho também é veterinário e está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, viu, Carlinho? Valeu. Muito bom. A fiscalização, Renato, ela é feita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que tem as suas regiões, né, que tem os escritórios de defesa, né, que o nosso aqui fica atrás da pracinha Brasil-Japão ali, né? Então, eles é que vão fazer esse controle. Então, a partir do momento que o produtor rural, ele compra, então ele declara, por exemplo, que ele tem 100 animais. Ele tem que comprar 100 doses da vacina, no mínimo. Mas às vezes no frasquinho, cada frasquinho é 150. Você vai ter que comprar um frasquinho. E o que eu vou fazer com as outras 50? Jogar fora. Não usou, lava e joga no lixo, né? E daí esse produtor ele vai apresentar essa nota, esse recibo de compra na Secretaria da Agricultura, confirmando, olha, eu tenho 100 animais, eu comprei o equivalente a 100 doses, tá aqui. Bom, quem vai fiscalizar se ele vacinou ou não? Isso cabe também à Secretaria da Agricultura. Como que é feito isso? Aí o pessoal que trabalha lá, eles fazem aí da melhor forma possível, dentro das grandes limitações que eles têm, né? A gente tem um contato aí relativamente legal com o pessoal da Secretaria da Agricultura, lá tem o Chim, tem o Chicão, né? O pessoal lá muito receptivo, qualquer um que tenha qualquer dúvida com relação a isso, é só chegar lá conversar com ele, né? Então tem toda essa questão da fiscalização aí, mas fica por parte deles, né? Os veterinários particulares, de forma geral, assim, eles não se envolvem muito nisso daí não, embora tenha todo aquele papel de conscientização. Olha, vamos fazer porque é importante, tem que ser feito. Isso é bom para o Brasil, você vê o status que o Brasil alcançou aí, é decorrente a todo esse programa aí. Nós temos que comemorar isso, né? Esse status sem hoje, dúvida, depois de todo esse tempo. Isso é muito importante. Né? É muito importante. É uma vitória até pelo tamanho do Brasil. Eu acho que o Brasil, por esse tamanho, essa dimensão continental que ele tem, e ele chegar a esse status de livre, tem país muito menor que a gente, né, que é do tamanho de um estado nosso, não alcançou isso daí. E isso é mérito desse pessoal que eu falei aí, das secretarias da Agricultura, do Ministério, de todo esse empenho em, olha, vamos fazer, para alcançar isso aí. Isso é muito importante, isso é uma vitória. Esse pessoal aí que faz esse trabalho de formiguinha, né, que tem uma infraestrutura não muito boa, né, mas que está lá brigando e fazendo, brigando no bom sentido, né? Sim. Mas estimulando e monitorando todas essas atitudes aí. Isso é muito importante para o Geraldo, fazer uma pergunta mudando totalmente. Opa. E agradecendo, né? Acho que da febre aftosa nós já falamos quase tudo. Isso. Tem muita coisa ainda que pode ser falado, mas acho que já esgotamos aqui para informar os nossos ouvintes, os nossos internautas. Certo. FATEC. Eu tive a satisfação de te conhecer na FATEC. Uhum. Fala alguma coisa da FATEC para nós aí, do curso do agronegócio. Olha, eu sou uma pessoa meio que suspeita para falar da FATEC, porque eu gosto muito da FATEC. Eu falo que eu costumo vestir a camisa daquilo que eu estou fazendo, de onde eu estou trabalhando, né? Perfeito. E a FATEC, sem dúvida, mora no meu coração. Não é só o meu local de trabalho, é um local que às vezes eu passo até muito mais tempo lá do que por minha própria casa, né? Então é uma faculdade maravilhosa. Eu acho que quem não conhece deveria ir lá conhecer, né? Tem vários cursos muito importantes para o Brasil, muito importantes para a nossa região. É uma faculdade pública. Então, às vezes o pessoal confunde, né? A FATEC, não, mas é particular. Não, é uma faculdade pública, ela é vinculada ao Centro Paula Souza, que é do governo do estado de São Paulo. É uma faculdade, não é um curso técnico. Muita gente, ontem, inclusive, a gente estava discutindo isso, parece que tinha um aluno lá que achava que fazia
técnico e não sei o que. Não, é uma faculdade, não é curso técnico. E, em especial, entre os vários cursos que tem lá, tem o curso de tecnologia em agronegócio. A gente, comumente, a gente fala que é o curso do agro, né? Que é a tecnologia, o curso de tecnologia em agronegócio, que eu dou aula. E é um curso sensacional. Não é porque eu dou aula nele, mas ele é um curso sensacional. Por quê? Se você pensar no leque de opções que um profissional que se forma em tecnologia em agronegócio tem para trabalhar, é uma coisa absurda. Ele pode trabalhar com soja, com trigo, com milho, com eucalipto, com cana-de-açúcar, com bovino de leite, bovino de corte, suíno, ave, avestruz, canguru, o que ele resolver criar, né? Não só nessa parte de criação ou de desenvolvimento da cultura em si, mas a parte de comércio internacional. Vocês têm aula, eles têm aula de comércio internacional. Que legal. Né? Então é uma gama de emprego e é um leque tão grande, né, que muitas vezes o aluno ou até o pessoal que está de fora não conhece. E fica bobado quando a gente começa a falar isso em sala de aula. Né? Porque às vezes o aluno fala assim, mas professor, onde que eu posso trabalhar? Nossa. Eu falo para ele, fala onde você quer, que eu já falo se você pode ou não, porque é muito mais fácil você falar onde não pode do que pode, porque é tanta coisa. Né? Se a gente pensar aí nesse assunto da questão da febre aftosa, dos bovinos, olha, você pode trabalhar numa propriedade que tem a criação de bovinos, seja de leite ou de corte. Você pode trabalhar numa cooperativa que vai dar assistência para esses proprietários. Né? Você pode trabalhar na questão do comércio dos animais, na questão da carne, do marketing. Né? Então, são muitas opções que tem nesse curso para você se inserir no mercado. Né? Botucatu está dentro de uma região privilegiadíssima, né? Porque você tem Avaré, Bauru, você tem fortes tendências aí para o agronegócio da equinocultura, então quem gosta de cavalo dá para trabalhar ali. Lençóis Paulista tem a Aspaco, ovelha. Sim. Né? Botucatu tem uma grande produção de leite, pequenos produtores rurais que precisam de assistência. Com certeza. Então você tem o tecnólogo em agronegócio inserido nesse contexto. Granjas de aves, granjas suinícolas, também na nossa região. Nós estamos perto de grandes centros urbanos, né? Está próximo a São Paulo, está próximo a Campinas, está próximo a outros centros aí. Então nós temos facilidade de comercialização de produtos. Então você tem muito para desenvolver aí com relação ao agronegócio da nossa região. E o agronegócio da FATEC? Vestibular? O vestibular já está aberto, as inscrições, vai até agora comecinho de julho. Né? É só entrar no nosso site lá, se você digitar no Google FATEC Botucatu ou FATEC BT, você já vai ver a página da FATEC, entra na página, vai ter lá o sitezinho do vestibular, você clica lá, faz a inscrição. Né? O vestibular, nós temos o vestibular agora de meio do ano e o vestibular do final do ano. Normalmente, isso é até uma dica para os estudantes aí, né? Normalmente o vestibular de meio de ano ele é mais fácil. Sim. Por quê? Porque o final de ano tem o pessoal do terceiro colegial, o pessoal que já fez cursinho, já vai em cima de peso. No meio do ano você tem aquele cara que vai terminar o terceiro colegial ainda, ele não vai fazer o vestibular agora. Então ele é um vestibular que, em tese, é mais fácil. Com certeza, né? com certeza. Menos concorrido até, vamos dizer assim. Uhum. Né? E é uma grande chance aí. Às vezes você tem aquela turma que, o pessoal que trabalha durante o dia, nosso curso é à noite, então você pode trabalhar durante mais o dia. uma vantagem para quem quer fazer. O curso à noite, exatamente. Nós temos lá na faculdade alunos de outras cidades, nós temos Bofete, Pardinho, Itatinga, né? Então o pessoal tem privilegiado aí a faculdade, estão nos procurando, né? Isso é bem legal. Isso é muito bom. Eu que agradeço. Olha, eu fico muito agradecido, doutor, do senhor ter aceito o convite aí do Renato. A gente está com um projeto aí novo sobre o agronegócio. Vamos ver se a gente consegue pôr esse projeto em prática. Fiquei muito feliz do senhor ter aceito o convite, ter vindo até a nossa rádio. Deixo a porta da rádio aberta. Toda vez que o senhor quiser divulgar alguma coisa, só entrar em contato com o Renato aí. A gente vai ter muito prazer em recebê-lo aqui, porque foram várias explicações. O senhor viu, tem muita gente conectada. Olha, ainda tem aqui, ó, tem o Antônio Bermuzzi, meu querido tio,
tá lá, o Questaburg também tá aqui, o Habib Neder, né, grande locutor, comentarista lá da nossa querida Rádio Municipalista, também está conectado conosco aqui. E nós fizemos aí, sem nada, num bate-papo, que tem muita coisa para fazer, já fizemos 1h04 de programa. Passa muito rápido. Então, vou deixar a cargo do Renato, né, a convidá-lo para vir outra vez falar de outro tema, decorrer sobre outro tema. Como o senhor disse, é uma gama vasta de coisas que dá para se falar dentro do agronegócio e que nós temos aqui dentro da nossa região e muita gente não conhece. Não é verdade, Renato? É isso daí. Mais uma vez, Geraldo, obrigado. Mais uma aula sua, que eu tive o prazer de ser seu aluno, e hoje uma aula aqui, passando para os nossos internautas, nossos ouvintes, e com o Valério. Valério, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Doutor, fico muito feliz. Obrigado, Renato, mais uma vez. Obrigado, doutor Geraldo. Volte sempre que quiser. As portas vão estar abertas e nós vamos ficando por aqui. Gente, agora são 10 horas em Botucatu e 1 minuto. E 12:30 nós estamos com o nosso jornal. Tchau, fui. Um abraço a todos. Todo mundo ligado. 10 horas e 1 minuto.